um magnata cético, odiava romance. Ela, uma mãe solteira incansável, ajudou um idoso em uma cafeteria. Ele, observando, fica chocado com a pureza e genuinidade dela. Naquele instante, a mãe solteira o fez acreditar no amor. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador soou às 5 da manhã, como sempre. Valentina Mendes abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com o filho Léo, de 5 anos, no apartamento de 2 cômodos em São Bernardo do Campo. O menino dormia profundamente, os cachos escuros espalhados pelo travesseiro, uma expressão serena que contrastava com a correria que os esperava. Valentina se levantou em silêncio, os pés descalços tocando o chão frio de cerâmica. Do outro lado da parede fina, ouvia a respiração pesada da mãe, Dona Célia, que aos 72 anos lutava contra a artrite que a mantinha cada vez mais dependente. 3 mulheres em um espaço que mal comportava uma família, mas era o que tinham. E Valentina havia aprendido a ser grata pelo que possuía. No banheiro minúsculo, olhou-se no espelho enquanto prendia os cabelos castanhos em um coque bem feito. Aos 32 anos, ainda preservava a beleza natural que herdara da mãe, mas os olhos castanhos carregavam uma maturidade prematura, marcada pelas responsabilidades que assumira cedo demais. Não havia tempo para vaidade ou autocomiseração. Léo precisava do café da manhã. Dona Célia precisava dos remédios e o ônibus para São Paulo não esperava por ninguém. Enquanto preparava o café com leite aguado e as 2 torradas que dividiriam entre os 3, Valentina fazia as contas mentalmente. O salário de copeira no escritório do 12º andar do edifício Copacabana, na Vila Olímpia, mal cobria o aluguel, os remédios da mãe e as despesas básicas. O dinheiro da pensão de Léo nunca chegava. O pai havia desaparecido quando soube da gravidez, deixando apenas promessas vazias e um número de telefone que não atendia mais. Mamãe, posso tomar leite com chocolate hoje? A voz sonolenta de Léo interrompeu seus cálculos. O menino apareceu na cozinha de pijama do Homem-Aranha, os olhos ainda inchados de sono, mas com aquele sorriso que derretia qualquer preocupação. Hoje não, meu amor. Mas que tal fazermos um acordo? Se você for um menino bem comportado com a vovó hoje, no fim de semana, a gente compra achocolatado. Que tal? Valentina se agachou na altura dele, beijando a testa morna. Léo assentiu com entusiasmo e correu para acordar a avó com beijos barulhentos. Dona Célia resmungou, mas sorriu ao abraçar o neto. Valentina observou a cena enquanto arrumava a mochila do trabalho, guardando a marmita que seria seu almoço e jantar. Aquela imagem valia mais que qualquer riqueza material. A corrida matinal começou às 6h30. Deixar Léo na escola municipal, ajudar Dona Célia com o banho e os remédios, pegar 2 ônibus até a Vila Olímpia, sempre torcendo para não atrasar. Valentina conhecia cada curva do trajeto, cada buraco na estrada, cada rosto dos passageiros regulares. Era uma rotina que se repetia há 3 anos, desde que conseguira o emprego através de uma antiga colega de escola. No escritório da Vasconcelos Investimentos, Valentina era praticamente invisível. Chegava antes de todos, preparava o café, organizava as salas de reunião, servia água e cafezinhos para executivos que mal notavam sua presença. Usava o uniforme azul marinho impecável, o cabelo sempre preso, o sorriso cordial que havia aperfeiçoado para lidar com a indiferença de um mundo que não era seu. O trabalho era digno, mas ela sabia sua posição. Ouvia conversas sobre investimentos que valiam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Presenciava decisões que movimentavam milhões, enquanto se preocupava com os centavos que sobravam no fim do mês. Não havia amargura em seu coração, apenas a clara consciência de seu lugar naquela hierarquia. Durante o intervalo do almoço, Valentina descia até a praça de alimentação do shopping anexo ao prédio.
Não para comprar, mas para economizar alguns reais do transporte, caminhando em vez de pegar o ônibus. Sentava-se em um banco qualquer e comia sua marmita observando as pessoas. Executivos bem vestidos, secretárias elegantes, todos vivendo em um ritmo que ela conhecia de longe. Foi em uma dessas tardes que seu telefone tocou. Era a diretora da escola de Léo, Dona Valentina. Precisa vir buscar o Léo. Ele passou mal, está com febre alta. O coração disparou. Valentina olhou para o relógio. 2 da tarde. Ainda tinha 4 horas de expediente, uma reunião importante para organizar, relatórios para entregar. Mas Léo estava doente e não havia ninguém mais. Já estou indo, respondeu sem hesitar. Subiu correndo até o 12º andar. Bateu na porta da supervisora. Dona Márcia, uma mulher de meia idade que sempre fora justa com ela, ouviu a explicação com expressão compreensiva. Vá, Valentina. Mas você sabe que não posso descontar o meio período da folga. Terá que repor as horas. Eu sei, Dona Márcia. Muito obrigada. Valentina pegou a bolsa e saiu correndo. No ônibus lotado, rezou em silêncio para que não fosse nada grave. Léo era tudo que tinha. Sua razão de existir, sua força para continuar. O menino havia nascido quando ela tinha 27 anos, em um momento da vida em que acreditava no amor eterno e em finais felizes. A realidade se encarregou de mostrar que finais felizes precisavam ser conquistados dia após dia, com trabalho, dedicação e muito amor. Na escola, encontrou Léo caído no colo da professora, as bochechas vermelhas de febre. O coração apertou, mas ela manteve a calma. Seria mais uma noite em claro, mais alguns dias difíceis, mais remédios para comprar com dinheiro que não tinha. Mas era isso que as mães faziam, e ela faria quantas vezes fosse necessário. Carregou o filho no colo até o ponto de ônibus, sentindo o corpinho quente contra o peito. Léo murmurou "mamãe" e se aconchegou mais. Naquele momento, observando o movimento da cidade grande, Valentina renovou a promessa silenciosa que fazia todos os dias. Daria a esse menino todo o amor que o mundo lhe negara. Construiria para ele um futuro melhor, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios sonhos. Não sabia ainda que sua vida estava prestes a mudar completamente. Tiago. Vasconcelos ajustou os punhos da camisa italiana enquanto observava a movimentação da Vila Olímpia através da janela panorâmica de seu escritório no 30º andar. Aos 39 anos, comandava um império de investimentos que ele próprio havia construído, partindo de uma pequena consultoria financeira até se tornar uma das mentes mais respeitadas do mercado brasileiro. O sucesso tinha um preço, e ele conhecia cada centavo cobrado pela solidão. Naquela manhã de quinta-feira, depois de uma sequência de reuniões que resultaram em aquisições milionárias, Tiago sentia o peso familiar do vazio. Os números na tela do computador dançavam diante de seus olhos cansados. Lucros estratosféricos, portfólios diversificados, retornos que impressionariam qualquer investidor, mas nada que aquecesse o coração, que havia aprendido a blindar contra decepções. O celular vibrou com uma mensagem de sua secretária particular. Sua mãe ligou novamente sobre o jantar de sábado. Dona Helena insiste no encontro com a filha do desembargador Santos. Tiago suspirou profundamente. Mais um encontro arranjado, mais uma mulher interessada em seu patrimônio e status social. Havia passado por tantos desses rituais sociais que já conseguia prever cada movimento. O sorriso calculado, as perguntas sobre seus negócios, os elogios bem ensaiados, tudo culminando em relacionamentos vazios que duravam apenas enquanto as conveniências se alinhavam. Decidiu descer até a cafeteria do térreo do prédio. Era um hábito recente, uma tentativa de quebrar a rotina sufocante de reuniões e planilhas. Ali, observava a vida acontecer em seu ritmo natural, longe das formalidades corporativas. Pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, algo que lhe parecia cada vez mais distante. A cafeteria estava movimentada no horário do almoço. Executivos discutiam negócios.
Secretárias aproveitavam a pausa para relaxar. Entregadores corriam contra o tempo. Tiago pediu um café expresso e se acomodou em uma mesa no canto, de onde podia observar, sem ser notado. Seus olhos percorriam o ambiente com o mesmo ceticismo que aplicava aos relatórios financeiros, procurando por alguma coisa que não sabia definir. Foi então que a viu. Valentina estava atrás do balcão, servindo cafés com eficiência silenciosa. Usava o uniforme azul marinho do serviço de copa do edifício, os cabelos presos em um coque impecável. Tiago a reconheceu vagamente. Já a havia visto algumas vezes no escritório, sempre discreta, sempre profissional. Mas nunca havia realmente reparado nela, como nunca reparava na maioria das pessoas que orbitavam sua rotina. Naquele momento, um idoso de cerca de 80 anos entrou na cafeteria. Senhor Antônio era conhecido no prédio, um aposentado que morava no bairro e frequentava o local todos os dias para tomar seu cafezinho e ler o jornal. Mas naquele dia, algo estava diferente. Seus movimentos pareciam confusos, os olhos perdidos, como se não reconhecesse o ambiente familiar. O idoso se aproximou do balcão cambaleante, tentando pedir seu café habitual, mas as palavras saíam embaralhadas. Algumas pessoas o observaram com impaciência, outras desviaram o olhar, constrangidas. Um executivo comentou baixinho com o colega sobre esses velhos que não sabem quando devem ficar em casa. Tiago continuou observando, curioso para ver como a situação se desenvolveria. Foi então que Valentina agiu. Sem hesitação, ela contornou o balcão e se aproximou do idoso com um sorriso genuíno e caloroso. Suas mãos tocaram delicadamente o braço dele e sua voz soou suave e paciente. Seu Antônio, como o senhor está hoje? Que tal sentarmos um pouquinho? Ela o guiou com cuidado até uma cadeira próxima, ignorando completamente os olhares impacientes dos outros clientes e a fila que se formava no balcão. Ajoelhou-se ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos do idoso, e começou a conversar com ele em tom baixo e tranquilizador. O senhor está se sentindo bem? Quer que eu ligue para alguém? Onde moram seus familiares? O senhor Antônio parecia cada vez mais desorientado. Em determinado momento, tentou se levantar bruscamente e derrubou o saleiro e alguns guardanapos que estavam na mesa. O barulho atraiu mais olhares, alguns de irritação, outros de pena. Valentina não demonstrou nenhum sinal de impaciência. Pelo contrário, sua voz ficou ainda mais doce. Tudo bem, seu Antônio. Não se preocupe com isso. Vamos limpar juntinho, pode ser? Ela se abaixou e começou a recolher o sal espalhado e os guardanapos, conversando o tempo todo com o idoso sobre assuntos simples. O tempo, o bairro onde ele morava, suas plantas no quintal. Gradualmente, o homem começou a se acalmar, respondendo às perguntas com mais clareza. Tiago estava hipnotizado. Observava cada gesto de Valentina, cada inflexão de sua voz, cada olhar de genuína preocupação. Não havia performance, não havia interesse oculto, não havia expectativa de retorno. Era pura bondade em sua forma mais cristalina. Quando finalmente conseguiu acalmar o idoso e ajudá-lo a tomar seu café, Valentina ainda ficou alguns minutos conversando com ele, certificando-se de que estava bem. Só então retornou ao balcão, onde uma fila considerável se havia formado. Ela se desculpou com cada cliente, servindo a todos com a mesma gentileza que havia dedicado ao senhor Antônio. Naquele momento, algo se rompeu dentro do peito de Tiago. Era como se uma parede de gelo que havia construído ao redor do coração começasse a derreter. Pela primeira vez em anos, ele estava vendo algo real, algo verdadeiro, algo que não podia ser comprado, vendido ou negociado. A mulher diante dele possuía uma riqueza que ele jamais imaginara existir. Não era o ouro que brilhava, mas a alma. Não eram joias que adornavam, mas a compaixão que irradiava. Em um mundo onde tudo tinha preço, ela oferecia seu tempo e carinho gratuitamente a um desconhecido que ninguém mais notava.
Tiago permaneceu na cafeteria muito além do tempo que havia planejado, observando Valentina trabalhar. Cada sorriso que ela oferecia aos clientes, cada obrigada sincero, cada gesto de delicadeza o tocava profundamente. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava vendo o amor em sua forma mais pura. Não o amor romântico, mas o amor pela humanidade. A capacidade de se importar genuinamente com o bem-estar do próximo. Quando finalmente subiu para o escritório, Tiago não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A mulher de uniforme azul marinho havia feito algo que nenhuma socialite, nenhuma executiva bem-sucedida, nenhuma herdeira milionária havia conseguido. Ela o havia feito acreditar que ainda existia bondade genuína no mundo. E se existia bondade genuína, talvez o amor verdadeiro também existisse. Talvez ele só estivesse procurando nos lugares errados, entre as pessoas erradas. Talvez a resposta para sua solidão estivesse a poucos andares de distância, servindo café e espalhando luz sem sequer saber o impacto que causava. Na manhã seguinte, Tiago quebrou uma rotina de 15 anos. Em vez de tomar seu café habitual no escritório, servido pontualmente às 8 horas por sua secretária, desceu novamente à cafeteria do térreo. Inventou uma desculpa sobre precisar de uma pausa para pensar em uma estratégia de investimento, mas a verdade era muito mais simples e assustadora. Precisava ver Valentina novamente. Ela estava lá, organizando as xícaras atrás do balcão com a mesma eficiência silenciosa do dia anterior. Tiago pediu um café expresso, algo que poderia ter feito em qualquer lugar do prédio, e se sentou na mesma mesa do canto. Observou discretamente enquanto ela atendia os clientes, notando detalhes que haviam passado despercebidos antes. A forma como ela limpava meticulosamente cada superfície, como memorizava as preferências dos clientes regulares, como seu sorriso era genuíno mesmo quando claramente estava cansada. No terceiro dia dessa nova rotina, Valentina o notou. Seus olhos se encontraram por um breve segundo enquanto ela limpava uma mesa próxima, e Tiago sentiu algo que não experimentava há décadas: nervosismo. Ela desviou o olhar rapidamente, mas ele percebeu uma leve curiosidade em sua expressão. Por que aquele executivo elegante estava frequentando a cafeteria todos os dias? Tiago decidiu dar o primeiro passo real na sexta-feira. Aproximou-se do balcão durante um momento de movimento menor e, pela primeira vez em anos, se viu gaguejando como um adolescente. Bom dia, você trabalha também no escritório do 12º andar, não é? Valentina o reconheceu imediatamente. Era impossível não reconhecer Tiago Vasconcelos. Sua foto estava em revistas de economia, jornais financeiros, e todos no prédio sabiam quem era o dono da empresa. Ela se endireitou instintivamente, assumindo a postura profissional que havia aperfeiçoado. Bom dia, senhor Vasconcelos. Sim, trabalho na copa de seu escritório. Em que posso ajudá-lo? A formalidade na voz dela o desarmou completamente. Tiago estava acostumado com pessoas que se derretiam diante de seu status, que se aproximavam com sorrisos interesseiros e conversas calculadas. Mas Valentina mantinha uma distância respeitosa, quase cautelosa, como se estivesse se perguntando o que um homem como ele poderia querer com alguém como ela. Eu queria agradecer pelo que você fez pelo Sr. Antônio alguns dias atrás. Foi muito gentil da sua parte. Valentina piscou surpresa. Não esperava que alguém tivesse notado, muito menos que se lembrasse. Não foi nada demais, senhor. O Sr. Antônio é um homem doce. Às vezes fica um pouco confuso, mas é uma pessoa especial. Especial, repetiu Tiago, saborando a palavra. Sim, eu imagino que você tenha um talento especial para reconhecer isso nas pessoas. Houve uma pausa constrangedora. Valentina não sabia como reagir ao que parecia ser um elogio, e Tiago percebeu que estava sendo desajeitado. Ele, que comandava reuniões com dezenas de executivos, que negociava contratos milionários com a confiança de quem nasceu para liderar,
Estava se atrapalhando para conversar com uma mulher que mexia com algo profundo em sua alma. Nos dias que se seguiram, Tiago intensificou suas visitas à cafeteria. Chegava a inventar desculpas para descer. Precisava de um ambiente diferente para pensar. Queria acompanhar o movimento do prédio. Estava testando a qualidade do café para eventos corporativos. Suas secretárias começaram a achar estranho, mas não ousavam questionar as excentricidades do chefe. Valentina, por sua vez, começou a ficar intrigada e ligeiramente desconfortável. Não era comum um empresário de tal calibre frequentar a cafeteria com tanta regularidade, e menos comum ainda era a forma como ele a olhava. Não era o olhar predatório que algumas vezes recebia de outros homens, nem o olhar de desprezo que conhecia bem. Era algo diferente, quase reverente, como se ela fosse alguma coisa preciosa que ele estava descobrindo. A primeira vez que Tiago ousou uma conversa mais longa foi em uma tarde de segunda-feira, quando a cafeteria estava praticamente vazia. Ele se aproximou do balcão fingindo estudar o cardápio de sanduíches, embora já o conhecesse de cor. "Você tem filhos?" perguntou de repente, surpreendendo a si mesmo com a intimidade da questão. Valentina hesitou. Era uma pergunta pessoal, vinda de alguém que, tecnicamente, estava em uma posição hierárquica muito superior à sua. Mas havia algo na forma como ele perguntou, uma curiosidade genuína misturada com delicadeza, que a fez responder. "Tenho um filho, Léo, de 5 anos. Os olhos de Tiago se iluminaram. 5 anos. Deve ser uma idade interessante. Cheio de perguntas sobre o mundo, imagino. Muitas perguntas, confirmou Valentina com um sorriso involuntário. Às vezes penso que ele faz mais perguntas em um dia do que eu conseguiria responder em uma semana. E o pai? A pergunta saiu antes que Tiago pudesse se controlar, e ele imediatamente se arrependeu da intrusão. Valentina enrijeceu ligeiramente. Não faz parte da nossa vida. Tiago percebeu que havia pisado em terreno delicado e rapidamente mudou de assunto. Mas uma informação crucial havia sido processada. Ela estava sozinha, criando um filho sozinha. A admiração que sentia por ela cresceu exponencialmente. Uma mulher que trabalhava incansavelmente para sustentar um filho, que ainda encontrava energia para ser gentil com estranhos, que irradiava bondade, mesmo carregando responsabilidades que esmagariam muitas pessoas. A partir daquele dia, Tiago começou a deixar pequenos sinais de sua crescente fascinação. Chegava à cafeteria sempre no horário em que sabia que ela estaria lá. Memorizou sua rotina, seus horários de pausa, a forma como ela organizava o trabalho. Começou a pedir especificamente para ser atendido por ela quando subia ao escritório para as reuniões, inventando necessidades de café ou água em momentos estratégicos. Valentina notava tudo, é claro. Não era possível ignorar a atenção constante de um homem como Tiago Vasconcelos. Ela se sentia confusa, dividida entre o receio natural de alguém em sua posição social e uma curiosidade crescente sobre as intenções dele. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a imagem pública do empresário implacável. Uma tarde, quando ela estava limpando as mesas da cafeteria, Tiago se aproximou com 2 xícaras de café na mão. "Posso me sentar?" perguntou, indicando a cadeira à frente dela. Valentina olhou ao redor nervosa. Alguns clientes começaram a observar a cena com curiosidade. "Senhor Vasconcelos, eu estou trabalhando..." "Só 5 minutos", insistiu ele, com uma gentileza que a desarmar. "Por favor." Ela assentiu hesitante e se sentou na beira da cadeira, claramente desconfortável. Tiago empurrou uma das xícaras em sua direção. "Café com leite, sem açúcar. Notei que é como você gosta." O simples fato de ele ter prestado atenção em um detalhe tão pequeno sobre ela fez o coração de Valentina acelerar. Ninguém notava como ela tomava café. Ninguém se importava com suas preferências. Ela era apenas parte do cenário, invisível na rotina de pessoas importantes.
Obrigada, murmurou, envolvendo as mãos ao redor da xícara aquecida. Eles beberam em silêncio por alguns momentos, e Valentina se perguntou o que um homem como ele poderia querer com alguém como ela. A resposta, ela descobriria em breve, mudaria completamente o rumo de sua vida. As fofocas começaram na segunda semana de outubro. Primeiro foram sussurros discretos entre as funcionárias da limpeza, depois comentários velados no elevador, até que chegaram aos ouvidos de Dona Márcia, da supervisora do setor de serviços gerais. Valentina estava organizando os suprimentos da Copa quando a supervisora bateu na porta com uma expressão séria que ela conhecia bem demais. Era a mesma cara que Dona Márcia fazia quando ia demitir alguém. Valentina, preciso falar com você. O coração dela disparou imediatamente. Nos últimos dias, havia notado olhares estranhos dos colegas, conversas que paravam quando ela se aproximava, sorrisos amarelos que não chegavam aos olhos. Sabia que sua crescente proximidade com Tiago não estava passando despercebida. Sente-se, disse Dona Márcia, fechando a porta. Chegaram ao meu conhecimento alguns comentários sobre seu relacionamento com o Sr. Vasconcelos. Relacionamento? Valentina tentou manter a voz firme, mas sabia que estava tremendo. Dona Márcia, não existe nenhum relacionamento. Eu apenas... Valentina, você sabe que eu gosto de você. É uma funcionária dedicada, nunca me deu problemas. Mas preciso ser clara. Há pessoas comentando que você está recebendo tratamento especial do chefe, que está se aproveitando da situação. As palavras atingiram Valentina como um soco no estômago. Tratamento especial. Se aproveitando. As acusações que toda mulher em sua posição temia ouvir, que podiam destruir uma reputação construída com anos de trabalho honesto. Isso não é verdade, sussurrou. Eu nunca, jamais faria uma coisa dessas. Eu sei disso, suspirou Dona Márcia. Mas percepção é tudo nesse lugar. E a percepção é que o Sr. Vasconcelos está demonstrando um interesse especial em você. Ele pede especificamente por você nas reuniões, desce à cafeteria todos os dias, foi visto conversando com você em horário de trabalho. Cada palavra era uma pedra sendo empilhada no peito de Valentina. Ela pensou em Léo, nos remédios de Dona Célia, no aluguel que vencia no fim do mês. Não podia perder aquele emprego. Era tudo que tinha. O que a senhora está me pedindo para fazer? Mantenha distância profissional. Seja educada, mas formal. Não dê margem para interpretações. Dona Márcia pausou, estudando o rosto abatido de Valentina. E considere pedir transferência para outro andar. Eu posso conseguir uma vaga na recepção do térreo. Transferência. Fugia da palavra como se ela estivesse sendo punida por algo que nem sabia direito o que era. Tiago havia sido gentil com ela, isso era crime. Havia conversado com ela como se fosse uma pessoa, não apenas uma funcionária invisível. Isso justificava que questionassem sua integridade. Naquela tarde, quando Tiago desceu à cafeteria, como de costume, Valentina o evitou completamente. Pediu para a colega Rosângela atendê-lo. Ficou ocupada organizando estoque inexistente, limpando superfícies já limpas. Ele notou imediatamente a mudança e tentou chamar sua atenção, mas ela manteve os olhos baixos, o coração partindo a cada segundo. Na manhã seguinte, Tiago subiu ao escritório mais cedo que o habitual e pediu para falar com Dona Márcia. Gostaria de entender por que a funcionária Valentina está evitando me atender. Dona Márcia se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Explicar a um dos homens mais poderosos do prédio que havia fofocas sobre ele não era exatamente parte de sua descrição de trabalho. Senhor Vasconcelos, talvez seja melhor manter uma relação mais profissional com os funcionários, para evitar mal-entendidos. A implicação atingiu Tiago como um tapa, mal-entendidos. Ele conhecia essa linguagem corporativa, sabia exatamente o que estava sendo sugerido, que ele estava assediando uma funcionária, usando sua posição de poder de forma inadequada. A ideia o revoltou profundamente. Que tipo de mal-entendidos? Perguntou, a voz perigosamente baixa.
Bem, há comentários. Pessoas falando que a senhorita Valentina pode estar recebendo favorecimento especial. Tiago sentiu a raiva subir pelo peito. Não raiva de Valentina, mas raiva de um sistema que transformava gentileza em suspeita, que não permitia que uma mulher trabalhadora fosse tratada com respeito sem que isso fosse interpretado como algo sórdido. E a senhora acredita nesses comentários? Eu conheço a Valentina, senhor. Ela é uma pessoa íntegra, mas ela precisa deste emprego, senhor Vasconcelos. Ela tem um filho pequeno, uma mãe doente. Não pode se dar ao luxo de ser alvo de fofocas. A realidade da situação caiu sobre Tiago como uma avalanche. Sua aproximação, que para ele era pura e motivada por sentimentos genuínos, estava prejudicando exatamente a pessoa que ele mais queria proteger. Valentina estava sendo penalizada por algo que ele havia iniciado. Estava arriscando sua estabilidade financeira por causa dos sentimentos dele. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Caminhava pela cobertura de seu apartamento na Bela Vista, observando as luzes da cidade, se perguntando como algo tão belo havia se tornado tão complicado. Pela primeira vez em sua vida adulta, se importava genuinamente com alguém, e esse sentimento estava causando exatamente o oposto do que desejava. Valentina também não dormiu. Sentada na cozinha do pequeno apartamento, depois que Léo e Dona Célia já estavam dormindo, chorava silenciosamente sobre uma xícara de chá frio. Não entendia o que estava acontecendo com ela. Por que a atenção de Tiago a afetava tanto? Por que sentia falta das conversas breves, dos olhares gentis, da forma como ele a fazia sentir vista, importante? Mas a realidade era cruel. Ela era uma copeira, ele era um milionário. Ela tinha responsabilidades, ele tinha um mundo inteiro de possibilidades. A atração que sentia por ele e que finalmente admitia para si mesma era um luxo que não podia se permitir. Na manhã seguinte, Valentina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Procurou Dona Márcia e pediu a transferência para a recepção. Quando questionada sobre o motivo, mentiu. Acho que será melhor para minha carreira ter contato direto com o público. Dona Márcia assentiu aliviada. Seria mais fácil para todos se Valentina simplesmente desaparecesse do radar de Tiago Vasconcelos. Tiago descobriu a transferência no fim da tarde, quando desceu à cafeteria e encontrou apenas Rosângela atrás do balcão. Quando perguntou por Valentina, a resposta foi como uma punhalada. Ah, ela pediu transferência, senhor. Vai trabalhar na recepção agora. Ele subiu ao escritório, sentindo algo que não experimentava há anos: derrota. Pela primeira vez em sua carreira brilhante, havia falhado em algo importante. Havia machucado a única pessoa que realmente importava. E agora ela estava fugindo dele. Sentado diante da janela panorâmica, observando o movimento da cidade, Tiago se perguntou se não seria melhor desistir. Se talvez Valentina não tivesse razão em se afastar. Se alguém como ele realmente tinha o direito de perturbar a vida de alguém como ela. Pela primeira vez, desde que a viu cuidando do Sr. Antônio, questionou se valia a pena continuar lutando por algo que parecia impossível. 2 semanas se passaram desde a transferência de Valentina para a recepção do térreo. Ela se adaptara rapidamente ao novo ambiente, atendendo visitantes, direcionando ligações, organizando a agenda de reuniões. O trabalho era menos pesado fisicamente, mas o salário continuava o mesmo e ela sentia falta da rotina familiar da Copa. Mais do que isso, sentia falta de algo que não conseguia nomear. Nos momentos de pausa, seus olhos inconscientemente procuravam pela figura elegante de Tiago pelos corredores, mas ele havia voltado à sua rotina anterior, permanecendo confinado ao 30º andar como um rei em sua torre. Tiago, por sua vez, tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa ao respeitar a distância.
Voltara aos almoços de negócios, às reuniões intermináveis, aos relatórios que costumavam preencher completamente seus dias. Mas a vida havia perdido uma cor que ele nem sabia que existia antes de conhecer Valentina. O sucesso profissional, que sempre fora suficiente, agora parecia vazio e sem propósito. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira que o destino decidiu intervir. Valentina estava organizando alguns documentos na recepção quando ouviu uma confusão na entrada principal. Reconheceu imediatamente a voz trêmula e confusa. Era o senhor Antônio, o idoso da cafeteria. Ele parecia ainda mais desorientado que da última vez, tentando explicar ao segurança que precisava encontrar a moça gentil que sempre o ajudava. Ela trabalhava lá em cima, ou embaixo, não sei mais onde, balbuciava o idoso, as mãos tremendo enquanto tentava se explicar. Preciso agradecer a ela. Minha filha veio me visitar por causa dela. O segurança, um homem jovem e impaciente, claramente não entendia a situação e já estava se preparando para escortar o senhor Antônio para fora quando Valentina se aproximou. Seu Antônio! E chamou com alegria genuína. Como o senhor está? O rosto do idoso se iluminou ao vê-la. Minha querida menina, eu estava procurando você. Tenho uma coisa importante para te contar. Valentina pediu licença ao segurança e guiou o senhor Antônio até uma das poltronas da recepção, ajoelhando-se ao lado dele exatamente como havia feito na cafeteria semanas antes. Conte-me tudo, seu Antônio. Lembra daquele dia que eu estava confuso na cafeteria? Você me ajudou, foi tão gentil comigo. Os olhos do idoso brilharam com lágrimas de gratidão. Quando cheguei em casa, minha vizinha, Dona Rosa, viu como eu estava. Ela ligou para minha filha Luciana, que mora em Campinas. Valentina escutava atentamente, segurando as mãos trêmulas do senhor Antônio. Luciana veio me ver no dia seguinte. Fazia 2 anos que a gente não se falava por causa de uma briga boba. Ela disse que a vizinha contou como uma moça desconhecida tinha cuidado de mim, e isso fez ela perceber que talvez eu realmente precisasse de ajuda. A voz do idoso embargou de emoção. Agora, ela vem me visitar toda semana. Estamos conversando sobre eu ir morar mais perto dela. Tudo isso porque você se importou comigo naquele dia. Você não fez ideia de como um gesto simples pode mudar uma vida inteira. Valentina sentia os olhos marejados. Seu Antônio, eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, minha filha. Você fez o que qualquer pessoa deveria fazer, mas que poucas fazem. Você tem um coração dourado e eu vim aqui agradecer. Foi nesse momento que Tiago apareceu no térreo. Havia descido para uma reunião com investidores externos e parou abruptamente ao ver Valentina ajoelhada ao lado do senhor Antônio, as 2 mãos envolvendo as mãos dele, ouvindo atentamente cada palavra com a mesma paciência infinita que havia demonstrado semanas antes. A cena o transportou imediatamente de volta àquele primeiro dia na cafeteria. Ali estava a mesma mulher extraordinária, oferecendo a mesma compaixão genuína, irradiando a mesma luz que havia iluminado seu mundo cinzento. Mas havia algo mais agora. Ele podia ver o impacto real de sua bondade. O senhor Antônio não era apenas um desconhecido que ela havia ajudado. Era uma vida que ela havia tocado, uma família que ela havia reunido através de um simples ato de gentileza. Tiago permaneceu observando de longe, escondido atrás de uma coluna, enquanto o senhor Antônio continuava seu relato. O idoso falava sobre como a bondade de Valentina havia sido o catalisador para a reconciliação com sua filha, como um momento de compaixão havia se transformado em uma corrente de amor familiar. Sabe, minha querida, dizia o senhor Antônio, existe gente neste mundo que nasce para fazer a diferença. Você é uma dessas pessoas. Não importa onde você esteja, você vai sempre encontrar uma forma de tornar a vida dos outros melhor. Valentina balançava a cabeça, constrangida com os elogios.
Mas Tiago podia ver que ela estava tocada pela gratidão do idoso. O senhor não precisa me agradecer, seu Antônio. Me deixa feliz saber que está bem. E você, minha filha, está feliz? A pergunta pegou Valentina desprevenida. Ela hesitou e Tiago notou a sombra que passou por seus olhos. Estou bem, seu Antônio. Bem não é a mesma coisa que feliz, observou o idoso com a sabedoria dos anos. Uma moça como você merece ser muito feliz. Merece alguém que enxergue o tesouro que você é. Naquele momento, Tiago sentiu algo se reacender dentro de seu peito. Era como se o senhor Antônio estivesse falando diretamente com ele, lembrando-o de algo fundamental que havia esquecido em meio às pressões sociais e às fofocas. Valentina era, de fato, um tesouro. E treasures não deveriam ser escondidos ou afastados. Deveriam ser valorizados, protegidos, celebrados. Pela primeira vez em semanas, Tiago sentiu que talvez não devesse desistir. Talvez o problema não fosse seus sentimentos por Valentina, mas a forma como estava lidando com eles. Talvez, em vez de se afastar para protegê-la, devesse encontrar uma maneira de estar ao lado dela, de enfrentar juntos os obstáculos que o mundo colocava em seu caminho. O senhor Antônio se levantou, beijou a testa de Valentina com carinho paternal e partiu, deixando-a sozinha na recepção com um sorriso melancólico no rosto. Tiago permaneceu observando por mais alguns minutos, e quando ela voltou ao trabalho, organizando papéis com a mesma dedicação de sempre, ele tomou uma decisão. Não podia simplesmente desistir da melhor coisa que havia acontecido em sua vida. Valentina merecia lutar por ela. Merecia alguém que não tivesse medo de mostrar ao mundo o quanto ela valia. E se o mundo tinha preconceitos, se as pessoas tinham línguas venenosas, então era hora de mostrar a elas exatamente com quem estavam mexendo. Era hora de parar de fugir e começar a lutar. Na segunda-feira seguinte ao encontro com o senhor Antônio, Tiago tomou a decisão mais ousada de sua vida. Não podia mais viver fingindo que Valentina não existia. Não podia mais aceitar que as convenções sociais ditassem seus sentimentos. Se ia lutar por ela, faria da forma que sabia. De frente, sem subterfúgios. Desceu até a recepção no meio da manhã, quando o movimento estava intenso. Valentina estava atendendo uma ligação quando ele se aproximou, e seus olhos se arregalaram ao vê-lo. Ela finalizou a chamada rapidamente, as mãos tremendo ligeiramente. Senhor Vasconcelos, em que posso ajudá-lo? Gostaria de convidá-la para almoçar, disse ele, sem rodeios, sua voz clara o suficiente para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina sentiu o sangue drenar do rosto. Algumas pessoas no lobby pararam para observar a cena. Sussurros começaram a se espalhar como ondas concêntricas. Senhor Vasconcelos, eu estou trabalhando. É um convite pessoal, Valentina, não profissional. A forma como ele disse seu nome, com uma intimidade que não podia ser negada, fez o coração dela disparar e, simultaneamente, a encheu de pânico. Ele estava tornando público algo que ela havia tentado desesperadamente manter discreto. Eu não posso aceitar, murmurou, os olhos baixos. Por que não? A pergunta simples carregava o peso de tudo que não podiam dizer. Por que não? Porque ela era uma copeira e ele um milionário. Porque ela tinha um filho para criar e não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Porque o mundo não perdoava mulheres como ela que ousavam sonhar alto. Porque não seria apropriado. Tiago quis insistir, quis quebrar todas as barreiras naquele momento, mas viu o desespero nos olhos dela e recuou. Assentiu formalmente e se afastou, deixando Valentina tremendo atrás da recepção, enquanto os sussurros se intensificavam ao seu redor. A notícia da proposta pública chegou aos ouvidos de Helena Vasconcelos antes mesmo do fim do dia. A matriarca da família ligou para o filho com a voz carregada de indignação. Tiago, preciso falar com você, agora.
A reunião aconteceu no apartamento da mãe na cidade Jardim. Um penthouse impecável que refletia décadas de bom gosto e status social. Helena estava acompanhada de Rodrigo, o irmão mais novo de Tiago, e de Clara Santos, a filha do desembargador que há meses tentavam empurrar para ele. "Sente-se", ordenou Helena, a voz gelada. Chegaram aos meus ouvidos comentários absolutamente inadmissíveis sobre seu comportamento. Tiago sabia exatamente do que se tratava, mas manteve a expressão neutra. "Que comentários? Não se faça de desentendido. Estão dizendo que você está perseguindo uma funcionária, uma copeira, pelo amor de Deus." "Má, não estou perseguindo ninguém. Apenas expressei interesse em conhecer melhor uma pessoa pela qual tenho apreço." "Apreço?" Rodrigo riu com desdém. "Tiago, você tem ideia da repercussão que isso pode ter nos nossos negócios? Clara está aqui esperando há meses uma definição sua, e você está se comportando como um adolescente." Clara, uma mulher elegante de 30 e poucos anos, observava tudo em silêncio, claramente constrangida por estar sendo usada como argumento familiar. "Com todo respeito", disse Tiago friamente, "minha vida pessoal não está em negociação." "Sua vida pessoal?" Helena se levantou, a voz subindo uma oitava. "Você é um Vasconcelos. Seu nome está em prédios, em empresas, em jornais. Não existe vida pessoal separada de sua responsabilidade social." "E que responsabilidade é essa?" "Casar com quem vocês escolherem. Fingir sentimentos que não tenho? Casar com alguém da sua classe social, do seu nível educacional, que entenda o mundo em que você vive." Explodou Helena. Essa funcionária tem filho, Tiago. Você quer ser pai do filho de outro homem? Quer virar piada nos clubes?" Cada palavra era uma bala certeira nos medos mais profundos de Tiago. Não sobre Valentina, sobre ela, ele tinha certeza, mas sobre sua capacidade de protegê-la de exatamente esse tipo de veneno. Enquanto isso, no pequeno apartamento em São Bernardo do Campo, Valentina enfrentava sua própria tempestade. Dona Célia havia percebido que algo estava errado com a filha desde que ela chegara do trabalho. Pálida e tremendo. "Conta para sua mãe o que está acontecendo." Valentina tentou minimizar, mas acabou desabando. Contou sobre Tiago, sobre a atenção que ele lhe dava, sobre o convite público daquela manhã, sobre os olhares e sussurros dos colegas. "Filha", disse Dona Célia com tristeza, "você sabe que homens como esse não brincam com mulheres como nós." "Não é brincadeira, mãe. Eu vejo nos olhos dele, você vê o que quer ver. Mas quando a diversão acabar, ele volta para o mundo dele e você fica aqui desempregada e difamada." As palavras da mãe ecoavam os próprios medos de Valentina. E as coisas pioraram na manhã seguinte. Dona Márcia a chamou no início do expediente, acompanhada de 2 homens do Departamento de Recursos Humanos. A conversa foi direta e devastadora. "Valentina, recebemos uma denúncia anônima sobre conduta inadequada no ambiente de trabalho. Alegam que você está usando sua posição para se aproximar de executivos da empresa." O chão desapareceu debaixo dos pés dela. "Isso não é verdade." "Sabemos disso", disse um dos homens do RH, "mas a empresa precisa se proteger juridicamente. Vamos ter que abrir um processo investigativo." "O que isso significa?" "Significa que você ficará afastada, sem remuneração, até que a investigação seja concluída. Pode levar semanas, talvez meses." Valentina sentiu o mundo desabar. Sem salário, não conseguiria pagar o aluguel. Os remédios da mãe, a escola de Léo, tudo pelo que havia lutado sua vida inteira estava sendo destruído. Naquela noite, sentada na cozinha depois que Léo dormiu, ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Escreveu uma carta para Tiago, que entregaria pela manhã. "Senhor Vasconcelos, peço que pare de tentar se aproximar de mim. Nossos mundos são diferentes demais e sua atenção está custando minha sobrevivência. Tenho um filho para criar e não posso me dar ao luxo de sonhar com impossibilidades. Por favor, me deixe em paz." Do outro lado da cidade,
Tiago passava a noite em claro, olhando para o skyline de São Paulo. As palavras da família ecoavam em sua mente, misturando-se com a imagem do desespero nos olhos de Valentina, quando ele a convidara para almoçar. Pela primeira vez desde que a conhecera, questionou se não seria melhor desistir de vez. Se talvez sua mãe não tivesse razão, ele estava sendo egoísta, colocando seus sentimentos acima do bem-estar de Valentina. Talvez o amor às vezes significasse deixar ir embora. Os dois estavam, cada um em seu canto da cidade, enfrentando a mesma verdade devastadora. Às vezes, amar significava aceitar que o amor não era suficiente. A carta chegou às mãos de Tiago na manhã de quarta-feira, entregue discretamente por um office boy no elevador. Quando reconheceu a caligrafia cuidadosa no envelope, seu coração disparou. Por um momento, permitiu-se a ilusão de que Valentina havia mudado de ideia sobre o almoço. A realidade foi um soco no estômago. Leu as palavras 1, 2, 3 vezes, cada frase se cravando mais fundo em seu peito. Me deixe em paz. As 4 palavras finais ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. Valentina estava pedindo para ele desaparecer de sua vida, e ele sabia que tinha todo o direito de fazer isso. Amassou a carta com força, mas logo a alisou novamente, guardando-a na gaveta da mesa. Durante o resto do dia, fingiu trabalhar, assinou documentos sem ler, participou de reuniões sem escutar. Sua mente estava completamente focada na mulher que havia desistido dele antes mesmo que tivessem uma chance real. Foi só no final da tarde que Tiago decidiu descobrir a verdade. Ligou para Dona Márcia e pediu para falar com ela reservadamente. A funcionária Valentina Mendes foi realmente afastada do trabalho. Dona Márcia hesitou, claramente desconfortável. Senhor Vasconcelos, houve uma denúncia. Que tipo de denúncia? Conduta inadequada. Alegações de que ela estava se aproveitando da posição para se aproximar de executivos. Tiago sentiu uma raiva fria subir pelo peito. E vocês acreditaram nisso? Não é uma questão de acreditar, senhor. É protocolo da empresa. Qualquer denúncia precisa ser investigada. Quem fez a denúncia? Foi anônima, Dona Márcia. A voz de Tiago ficou perigosamente baixa. Eu preciso saber quem destruiu a reputação de uma funcionária exemplar baseado em mentiras. A supervisora engoliu em seco. Conhecia Tiago há anos. Sabia quando ele estava verdadeiramente furioso. Posso tentar descobrir. 2 horas depois, Tiago tinha sua resposta. A denúncia havia partido de Clara Santos, a filha do desembargador que sua família tanto queria empurrar para ele. Clara havia usado contatos internos para criar o processo que afastara Valentina, tudo com a aprovação velada de Helena Vasconcelos. Naquele momento, olhando pela janela do escritório enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Tiago tomou a decisão mais importante de sua vida. Não eram apenas as pressões sociais que estavam destruindo sua chance de felicidade. Era uma conspiração orquestrada por sua própria família para forçá-lo a aceitar o destino que haviam planejado para ele. Por 39 anos, havia sido o filho obediente, o herdeiro responsável, o homem que colocava os interesses da família acima dos próprios desejos. Mas Valentina havia despertado algo nele que não podia mais ser sufocado. A coragem de ser verdadeiramente ele mesmo. Na manhã seguinte, Tiago chegou ao escritório com uma determinação que não sentia há anos. Primeira tarefa, reverter o afastamento de Valentina. Ligou pessoalmente para o diretor de recursos humanos. Roberto, quero que a investigação sobre Valentina Mendes seja arquivada imediatamente. Senhor Vasconcelos, o protocolo exige que o CEO da empresa seja obedecido. Arquivem o caso e reintegrem a funcionária hoje. Mas, senhor, se a denúncia proceder... A denúncia é falsa, Roberto. E se descobrir que alguém dentro da empresa colaborou com essa calúnia, essa pessoa será demitida por justa causa. Está claro?
Segunda tarefa, confrontar Clara Santos. Ele ligou para ela diretamente. Clara, preciso falar com você agora. Eles se encontraram no café de um hotel no centro. Clara chegou com um sorriso confiante que murchou rapidamente quando viu a expressão de Tiago. Foi você que fez a denúncia contra Valentina Mendes. Não era uma pergunta. Clara tentou negar, mas Tiago cortou suas palavras. Não minta para mim. Sei exatamente o que você fez, com quem conversou, como conseguiu acesso às informações internas da empresa. Clara suspirou, a máscara de inocência caindo completamente. Sua mãe me pediu ajuda, Tiago. Ela está preocupada com você. Minha mãe pediu para você destruir a vida de uma mulher inocente. Pediu para eu te proteger de um erro que poderia custar sua reputação. Tiago se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma fúria controlada. Clara, vou ser muito claro. Se você ou qualquer pessoa da sua família tentarem prejudicar Valentina novamente, eu não apenas tornarei público o que vocês fizeram, como usarei todos os recursos legais ao meu alcance para processá-los por difamação e assédio moral. Entendido? Clara assentiu pálida. Terceira e mais difícil tarefa, confrontar sua família. Tiago marcou um jantar na casa da mãe para aquela mesma noite. Helena, Rodrigo e até mesmo alguns tios e primos apareceram, claramente esperando uma capitulação, um anúncio de que ele havia voltado à razão. Em vez disso, Tiago se levantou no meio do jantar e fez um anúncio que deixou todos em choque. Quero que todos saibam que estou apaixonado por uma mulher extraordinária chamada Valentina Mendes. Ela é copeira, mãe solteira e a pessoa mais íntegra que já conheci. Também quero que saibam que descobri a campanha suja que vocês orquestraram para afastá-la de minha vida. O silêncio na sala era sepulcral. Mãe, continuou, olhando diretamente para Helena. A senhora criou um filho para ser bem-sucedido nos negócios, mas se esqueceu de me ensinar que sucesso sem amor é apenas uma prisão dourada. Helena tentou protestar, mas Tiago levantou a mão. Não terminei. Vocês podem aceitar minha escolha, podem aprender a respeitar a mulher que amo ou podem me perder para sempre. Porque não vou mais sacrificar minha felicidade pelos preconceitos de vocês. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E se algum de vocês tentar prejudicar Valentina novamente, descobrirão que posso ser muito mais implacável nos negócios do que imaginam. Saiu da casa deixando a família em estado de choque total, mas sabia que a verdadeira batalha ainda não havia começado. Agora, precisava reconquistar a confiança de Valentina, provar que estava disposto a lutar por ela contra o mundo inteiro. E pela primeira vez em semanas, sentia que tinha uma chance real de vencer. Na manhã de sexta-feira, Valentina acordou com o coração pesado. Fazia 3 dias que estava afastada do trabalho. 3 dias vivendo com a angústia de não saber como pagaria as contas no fim do mês. Léo havia perguntado por que ela estava sempre triste, e ela não soube o que responder a um menino de 5 anos sobre as crueldades do mundo adulto. O telefone tocou às 9 horas. Era Dona Márcia. Valentina, preciso que venha ao escritório hoje. Há novidades sobre seu caso. O coração dela disparou. Novidades podiam ser boas ou ruins, mas pelo menos era uma definição. Vestiu sua melhor roupa, beijou Léo e partiu para o que acreditava poder ser o último dia como funcionária da Vasconcelos Investimentos. Chegou ao prédio e foi direto ao 12º andar, onde Dona Márcia a esperava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sente-se, Valentina. O processo investigativo foi arquivado. Ela piscou, sem entender. Arquivado? A denúncia foi considerada improcedente. Você está reintegrada ao seu posto com direito ao salário dos dias perdidos. Valentina sentiu as pernas tremerem. Como isso aconteceu? Ordem direta do senhor Vasconcelos.
O nome dele fez seu coração pular uma batida, mas ela tentou manter a compostura. Ele disse alguma coisa? Disse que conhece seu caráter e que jamais acreditaria em acusações infundadas contra você. Antes que Valentina pudesse processar completamente a informação, Dona Márcia continuou. E ele pediu para você ir até o escritório dele assim que chegasse. O sangue de Valentina gelou. Depois de tudo que havia acontecido, depois da carta que havia escrito pedindo para ser deixada em paz, ela não sabia como enfrentar Tiago. Subiu até o 30º andar com as pernas bambas. A secretária a conduziu diretamente ao escritório, onde Tiago estava de pé, diante da janela panorâmica, contemplando a cidade. Valentina, disse ele sem se virar. Obrigado por vir. Senhor Vasconcelos, Por favor, me deixe falar primeiro. Ele se virou e ela viu algo diferente em seus olhos. Uma determinação, uma paz que não estava lá antes. Descobri quem fez a denúncia contra você. Valentina arregalou os olhos. Foi Clara Santos, filha do desembargador, incentivada pela minha mãe. Elas acharam que, destruindo sua reputação, conseguiriam me afastar de você. A revelação a atingiu como um raio. Por que estão me contando isso? Tiago se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Porque você precisa saber a verdade. Você não foi afastada por ter feito algo errado. Foi afastada porque eu me apaixonei por você e minha família não conseguiu aceitar isso. As palavras pairaram no ar entre eles. Valentina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. E agora? Perguntou ela em um sussurro. Agora eu fiz uma escolha. Tiago respirou fundo. Escolhi você, Valentina. Escolhi o que sinto por você acima de todas as convenções sociais, acima da aprovação da minha família, acima de tudo. Senhor Vasconcelos. Tiago. Meu nome é Tiago. Ele se aproximou mais um passo. E eu quero que você saiba que tudo o que sinto por você é real. Não é curiosidade, não é capricho, não é brincadeira de homem rico entediado. É amor. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Valentina. Você não entende? Nossos mundos são muito diferentes. Não são, interrompeu ele com gentileza. Você vive no mundo da compaixão, da generosidade, do amor verdadeiro. Eu vivia no mundo do dinheiro, do status, das aparências. Mas você me mostrou que existe uma riqueza muito maior que eu jamais imaginei possuir. Tiago se ajoelhou diante dela, exatamente como ela havia feito com o senhor Antônio no dia em que ele se apaixonou. Valentina Mendes, você me ensinou a ver o verdadeiro valor das coisas. Me ensinou que a bondade vale mais que ouro, que a compaixão é mais preciosa que diamantes. Você é uma mulher que se preocupa com um idoso desconhecido, que trabalha incansavelmente pelo filho, que trata cada pessoa com dignidade. Você é a mulher mais rica que já conheci. Ele segurou as mãos dela. Eu te amo. Amo sua força, amo sua bondade, amo a mãe dedicada que você é. E se você me deixar, quero passar o resto da minha vida provando que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Valentina chorava abertamente agora. Por tanto tempo, havia acreditado que não merecia amor, que sua vida de luta e responsabilidades não deixava espaço para sonhos. Mas ali estava um homem que a enxergava, que via valor nela quando nem ela mesma via. E o Léo? Perguntou ela, a voz embargada. Léo é parte de você, então é parte de mim. Quero conhecê-lo, quero ser alguém em quem ele possa confiar, alguém que vai proteger vocês dois para sempre. E sua família? Minha família vai aprender a nos respeitar, ou vai perder um filho. A escolha é deles. Valentina olhou nos olhos de Tiago e viu a mesma sinceridade que havia visto quando ele agradeceu pela gentileza com o senhor Antônio. Viu o homem que havia se apaixonado não por sua beleza ou juventude, mas por sua alma. Eu também te amo, sussurrou ela finalmente. Tenho medo, mas te amo.
Tiago se levantou e a envolveu em seus braços, e pela primeira vez em sua vida adulta, Valentina se sentiu verdadeiramente segura. Ali estava o homem que havia lutado por ela, que havia enfrentado sua própria família, que havia escolhido o amor acima de todas as convenções. "Não precisa ter medo", murmurou ele em seu ouvido. "Vamos enfrentar tudo juntos." 6 meses depois, no jardim da casa que Tiago comprara em um condomínio familiar em São Bernardo do Campo, perto de Dona Célia e do mundo onde Valentina se sentia em casa, eles se casaram. Léo foi o pajem, o senhor Antônio foi convidado de honra, e até mesmo Helena Vasconcelos compareceu, tendo finalmente entendido que a felicidade do filho era mais importante que as aparências sociais. Na igreja, quando Tiago disse sim para Valentina, ele sabia que estava dizendo sim para uma vida de verdadeiro significado. E quando Valentina disse sim para ele, estava aceitando que merecia ser amada, que sua bondade era realmente um tesouro que valia a pena celebrar. Porque às vezes o amor aparece de forma inesperada, nos lugares mais simples, entre pessoas que o mundo insiste em separar. E quando esse amor é verdadeiro, ele tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas todos aqueles que testemunham sua pureza. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valentina e Tiago os tenha tocado profundamente, lembrando-nos de que o verdadeiro amor não conhece barreiras sociais e que a bondade do coração é a maior de todas as riquezas. Para continuar esta viagem emocional conosco, preparamos uma coleção especial de histórias igualmente envolventes sobre pessoas que encontraram o amor verdadeiro nos momentos mais inesperados. Vocês podem encontrar essas narrativas aqui ao lado, cada uma delas explorando a complexidade e a beleza dos relacionamentos humanos. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos histórias autênticas que celebram a força do amor, a superação das adversidades e a beleza de encontrar alguém que nos enxerga verdadeiramente. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês nos comentários compartilhando suas próprias experiências sobre encontros que mudaram suas vidas.